Fala, Bus! Hoje iremos falar sobre tendência e lateralização. Como a gente consegue identificar isso? Antes da gente mostrar o gráfico para vocês, a gente tem que entender que um mercado, quando ele está em tendência, se deslocando o preço, independente se for uma tendência de alta ou de baixa, ele anda em ondas. Como assim? Ele expande, contrai, expande, contrai. Geralmente, as retrações dessas pernadas é de 40% a 60%. A baixa é a mesma coisa. Ele expande, contrai. Ele expande, contrai. Por isso que a gente fala que o mercado ele anda em ondas. Ele nunca só vai subir ou só vai cair. É sempre alternando entre uma baixa e uma alta, uma baixa e uma alta. Ou, se for uma tendência de alta, lógico, uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa. E sempre respeitando de 40% a 60% dessa pernada anterior. Se ele perder essa zona de 60% de correção dessa pernada, a gente pode dizer que ele está perdendo a força da tendência ou até mesmo uma reversão. A gente vai colocar no gráfico que fica mais fácil até de vocês visualizarem. Ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Vocês podem perceber, aqui a gente está dando um exemplo de uma tendência de alta. O fundo nunca foi mais baixo que o outro, e sim sempre mais alto. Primeira característica de uma tendência de alta, fundos mais elevados, certo? Consequentemente, também terá topos. Agora, a gente vai traçar ó, daqui para cá. O mercado andou, vamos colocar números redondos, 18 mil pontos. Quanto ele corrigiu? Cerca de 11 mil pontos. Isso dá uma média aí de 60%. A gente pode usar aqui ó, linhas de Fibonacci, que elas representam muito bem essa retração e fica mais fácil do que a gente ficar fazendo conta. Ó. A gente vai pegar do topo ao fundo. Vou traçar até aqui só para vocês entenderem. Essa primeira linha é 38,2%. A segunda é 50%. A terceira é 61,8%. Se a gente fez essa pernada toda ó, de alta, olha as correções dela. A primeira próximo do 40%, a segunda linha próximo do 50% e a terceira próximo do 60%. Vocês viram que chegou nessa região aqui ó, dos 60%, o mercado respeitou e voltou à tendência. Ó. Então ele expandiu, aí ele retraiu, ó, 60% do movimento da alta. Aí nessa outra pernada ele expandiu novamente. Aí o que acontece? Ele retraiu cerca de 50% novamente. Ó. Cerca de 50%. E se eu colocar aqui para vocês, ó, média aqui ó, de 61,8%. Entendeu? Então, nessa outra pernada, ó, ele subiu cerca de 17 mil e também retraiu ó, cerca de 11 mil. Praticamente igualzinho a essa outra pernada. O mercado sempre anda em ondas. E aqui a mesma coisa. Ó. Ele expandiu, só que ele não teve força de romper o topo anterior. Mas mesmo assim, ele retraiu essa pernada, essa expansão, nos 60% certinho. Ó. Entendeu? E depois ele continuou expandindo. Aí ele retraiu novamente e foi embora. Isso é uma tendência. E sempre em uma tendência o mercado tende a corrigir de 40% a 60%.
Então, como a gente pode ajudar isso no nosso trade system? A gente sabendo que o mercado ele expande e depois contrai cerca de 40 a 60%, a gente já tem uma noção se o mercado continuar em tendência, ele pode corrigir até aqui para depois retornar uma alta. Então a gente já tem uma visão de qual seria mais ou menos o ponto ideal para entrar na operação com um risco baixo. Isso não significa que ele não possa romper esse ponto, viu? Se ele romper aqui, significa que estamos perdendo a tendência. Agora um mercado lateral. Vou dar um exemplo aqui, ó, de YouTube, Itaú, tá? Tá no período diário. A gente pode reparar que o preço fica alternando da mínima para máxima, da máxima para mínima, entre o suporte e a resistência. E uma resistência. Aqui, como a gente costuma operar os seus extremos. Aqui um exemplo não está no extremo bem próximo do seu suporte, a gente compra esperando que ele vai retornar a máxima aqui, ó, perto dessa resistência. E aí quando chegar aqui, a mesma coisa. A gente opera vendido esperando que ele chegue até o seu suporte. Isso não significa que ele vai ficar para sempre nisso. Vai chegar uma hora, um exemplo, que ele vai chegar aqui, ó, vai romper, vai vir testar provavelmente essa resistência que agora virou um suporte, quando o preço passou para cima vira um suporte, e aí ele entra em tendência. Muito provável que uma hora irá acontecer isso. Então é isso, muito simples de entender o mercado em tendência e o mercado lateral e como a gente deve operá-las. Mercado de tendência, a gente faz a operação próximo da correção, sempre a favor da tendência, a gente tem mais chance de acerto. E lateralização, a gente opera seus extremos.